a importância do papel dos pais na formação de uma criança, principalmente no contexto cristão, como que esse pai pode abordar, falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia, sobre as coisas que envolvem o reino de Deus de uma forma simplificada, para que essa criança entenda e absorva aquele conteúdo que o pai quer passar. É claro que assim, a criança tem sua individualidade e tudo mais, como a gente já falou aqui, mas qual que é o papel dos pais nesse caso, no cristianismo? E esse é um assunto que, assim, é o segundo assunto mais polêmico, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes os pais, eles entendem que é de total responsabilidade da igreja a espiritualidade dos filhos. Mas isso não é verdade, né? O nosso ministério chama Flechas Kids. E quando você vai pegar a referência da passagem, né, como flechas na mão do valente, essas flechas, elas são principalmente, os valentes, eles são principalmente os pais. Essas flechas são os filhos da mocidade. Então, os valentes são os pais das flechas. Só que nesses valentes também entram os líderes, os pastores, todos que estão envoltos nessa construção da criança. Mas os pais são os principais valentes, os principais arqueiros que lançam essa flecha, que é a criança. Então, os pais, eles são os primeiros discipuladores dos filhos. Eu não posso, como líder, ser a principal e primeira discipuladora das crianças que estão ali comigo, que têm os pais cristãos. Claro, tem um contexto que os pais não são cristãos, mas não é isso que a gente está tratando agora. Num contexto que os pais são cristãos, estes pais são os primeiros discipuladores dessa criança. Por quê? Porque quando o Provérbios traz, ensina a criança no caminho em que se deve andar e nunca mais se desviará dele, quem é a única pessoa que está ali com a criança o tempo todo, caminhando com a criança, ensinando a criança, são os pais. Né? Então, se eu tenho um culto, um GECEL e mais uma outra programação. Eu vejo as crianças 3 vezes na semana. São 2 horas por dia. Então, no total dá 6 horas. Quantas horas tem uma semana para eu ser a responsável por uma criança, por ensinar, para mostrar o caminho em 6 horas semanais? Não tem como. Então, os pais, por serem as pessoas ali, primeiro, autoridade espiritual sobre os filhos, né? A principal autoridade espiritual. Segundo, são eles que estão convivendo com as crianças. Então, essa responsabilidade principal é dos pais. E aí, cabe à igreja dar todo esse suporte. Então, só os pais também, às vezes, né, vai faltar alguma coisa. Tem coisas que a comunhão ali da igreja, que a gente trabalha na igreja, vai ser importante. Mas só os pais também ali, só a igreja ali também, não é o suficiente. Então, sempre que a gente fala, eu até falei isso no começo, sempre que a gente vai trabalhar ministério de crianças, é sempre igreja e família andando juntos. E os pais precisam entender, né? E aí, como que pode fazer isso, então? Aqui na igreja, tinha uma coisa que, né, eu já fazia há muito tempo, os adolescentes já faziam, que são os devocionais. E a gente entende a importância do devocional, né? A gente entende que não é só você vir ao culto de domingo que você vai ter ali a sua espiritualidade. Você precisa ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela vai ser construída no seu dia a dia. E com a criança, a mesma forma. Então, não tinha entre as crianças, entre os pais, essa cultura do discipulado, do devocional. E é uma coisa que eu sempre quis. E aí, ano passado, a gente foi fazer um teste e deu super, super, super certo. Então, os pais, eles recebiam um material e durante 5 dias da semana, de segunda a sexta, os pais tinham que ir com os filhos estudar aquele material. Então, acho que, assim, pelo menos aqui na igreja, claro que já tinha alguns que trabalhavam, mas a grande maioria até queria fazer alguma coisa, mas, assim, não sabia como, não tinha um direcionamento. Então, a igreja, ela entra com esse papel de ajudar os pais. Por quê? Porque os pais, eles não fizeram curso, não são especializados, muitas vezes, em ministério infantil. Né? A gente que está trabalhando, a gente estuda mais sobre isso, a gente entende mais sobre isso. Então, a gente entra com a autoridade ali, com o papel do pai, com o convívio do pai, e entra também com essa outra questão da igreja. Então, como igreja, a gente está ali para dar um suporte. Então, a gente oferece os materiais que os pais podem dar, né? Auxilia, fala com ele qual que é a melhor maneira. E a gente sempre trabalha nessa questão, assim, dos devocionais. Pega a história da Bíblia, né? Que a gente sempre vai tratar a Bíblia, e traz mesmo para o contexto da criança, sempre como aplicação prática para que ela faça. Então, essa semana a gente está estudando sobre obediência. Então, vai pegar ali histórias da Bíblia que estão envoltas com obediência e trazer para a vida da criança. Por quê? Porque a gente não está lá no seminário com a criança, né? A gente não quer que os pais façam seminário, não é para as crianças que aprendem teologia, é para a criança ter uma aplicação prática. É para isso que serve. Tem que ser algo rápido. A criança, ela tem
você vai ficar 2 horas ouvindo um culto. A criança, ela vai ficar 20 minutos te ouvindo. Sim, um podcast de 1 hora. Um adulto, adolescente vai ouvir. A criança, ela não vai dar conta. Ela não vê nem desenho por 1 hora, às vezes. Então, a gente tem que entender ali qual que é a questão. Então, algo que seja na linguagem delas, algo que seja aplicado para a vida delas. E aí vai trazer essa aplicação. Olha, obediência por causa disso, disso e disso. E você tem que fazer desse jeito, trazendo aquela aplicação para ela. E assim, Bíblia, né? É o melhor mesmo, é pegar a Bíblia, trazer ali as questões da Bíblia, como que a gente pode aplicar aquilo ali de forma prática, né? E trazendo a autonomia da criança. Então, assim, o adulto está ali auxiliando o pai? Sim, mas a criança, ela pode orar, ela pode ajudar a ler a Bíblia, pode fazer o que for preciso ali e tal. Então, assim, a gente sempre disponibiliza esses materiais, e eu também estou sempre à disposição, assim, eu quero fazer, mas eu não sei o quê. Aí a gente vai lá, procura um material, né, que a gente está agora, nesse meio tempo, a gente não está passando esses devocionais para os pais, mas eu queria fazer tal devocional. Aí a gente vai lá, pesquisa ou monta alguma coisa e manda para os pais que procuram, então eles fazem, né? Às vezes você não precisa ter um devocional pronto, você pega a Bíblia, lê a Bíblia corrida com o filho. Então hoje a gente vai começar Mateus 1, 2, 3. Lê com eles Mateus 1, 2, 3 e explica, olha, nesses capítulos, o que você entendeu? E vai fazendo assim com a criança. Então tem muitas formas que a gente pode fazer, tem livros de devocional para as crianças, tem Bíblias que são próprias com isso, que já vem um estudo ali para a criança. Então tem muitas maneiras, a gente não pode se acomodar e achar que isso não é importante, né? Eu ler a Bíblia, tá bom, meu filho vai no culto e já tá bom também. Não, você lê a Bíblia, você entende que é importante para você? Você entende que orar é importante para você? É importante para o seu filho, ele é um ser espiritual. Então, da mesma forma que você entende que você precisa dessa alimentação espiritual, o seu filho também precisa. Um pai, ele nunca, jamais vai deixar um filho 1 semana sem comida, sem água, nunca, porque ele sabe que o filho dele pode morrer. Mas por que muitos pais deixam os filhos por 1 semana sem leitura da Bíblia e sem oração, sem incentivá-los a isso? E a morte espiritual, né? Então, muitas das vezes, não tem essa percepção. Então, a gente entra com essa questão de dar um auxílio mesmo, uma instrução para os pais, falar, olha, você entende que a espiritualidade para você é importante? Para o seu filho também é. Como que eu posso fazer isso? Olha, tem esse material, você pode fazer dessa forma, você traz na linguagem dele e tudo mais, e assim a gente vai auxiliando os pais. E os pais, sendo essa autoridade espiritual sobre as crianças, eles também têm a responsabilidade. Então, eles vão ser cobrados também por aquilo que ele está expondo para o filho, ensinando para o filho também. E às vezes a gente acha, nasce uma criança, nasce um pai. Não, o pai é um processo, ele vai aprendendo ao longo das experiências com o filho, como ele pode ensinar, como ele pode mostrar com exemplos, com o cotidiano, porque ele vive com o filho 24 horas por dia. Então, às vezes, ele não sabe como falar, mas aí ele sabe como se portar, como ser um bom cristão, que vai ser um espelho para aquela criança, porque aquela criança tá vendo. Então, meu pai faz isso. Então, se meu pai faz isso, eu vou fazer igual. São espelhos. E elas observam muito. Então, às vezes, elas não estão nem aí porque você tá falando, mas ela te observou o dia inteiro. E ela aprendeu com você coisas boas e coisas ruins. Então, cabe a gente, né, ficar muito atento, porque criança tem uma percepção, assim, gigante para isso, para as nossas ações. Certeza.